Continuando o cenário político, hoje, segunda-feira, a gente está conversando sobre economia. O professor Emanuel Márcio Nunes está aqui com a gente, avaliando propostas ou não dos candidatos sobre o tema. Você manda sua participação aí também para a gente. Temos nossas redes sociais, no Instagram, Twitter e o WhatsApp para você enviar sua mensagem e trazer para a gente o que é que você está achando da campanha eleitoral, tanto nacional quanto da campanha eleitoral aqui no estado do Rio Grande do Norte. Conhece alguma proposta de algum dos candidatos? Manda pra gente. Então, sou demanda do seu bairro, aí qualquer assunto sobre economia, nosso espaço é aberto para você. A gente fala desta campanha eleitoral que já está na rua há 2 semanas e os candidatos ao governo não incluíram a região oeste aqui do estado no foco de suas movimentações de rua. A candidata à reeleição, Fátima Bezerra, do PT, passou o fim de semana pelas regiões Potengi e Trairi. No fim de semana passado, fez uma passagem por Açu e São Gonçalo. O senador Stevenson, do Podemos, nem campanha tem feito. Diz que é contra o uso do fundo eleitoral. Não alterou a rotina por causa do período e não faz qualquer movimentação. Já Fábio Dantas, do Solidariedade, tem concentrado esforços na Grande Natal, leste e agreste do Rio Grande do Norte. Neste final de semana, por exemplo, esteve em Bom Jesus, Jucurutu, São José do Mipibu, Areis e Ceará-Mirim. Esteve em Açu uma vez e em Mossoró esteve numa agenda improvisada, quando da polêmica entre os prefeitos de 110 municípios e Carlos Eduardo por causa ali da AIS contra Rogério Marinho. E aí, Carol Ribeiro, a gente vê este cenário, né? Esse que é um período em que os candidatos não estão circulando pelo Rio Grande do Norte. Pois é, e eles não estão circulando, mas eles lançam mão de estratégias para captar o eleitor. Então, as visitas e movimentações são concentradas onde o candidato precisa de votos. É notável que a governadora não esteja focando aqui esta região oeste, porque as pesquisas apontam uma larga vantagem dela por aqui. Como estratégia, ela permanece em áreas onde precisa captar o eleitorado. Mas Fábio Dantas necessita estar em muitas partes do estado, viu, Vonúvio? Nas últimas pesquisas em Mossoró, a gente já trouxe aqui, ele apareceu com menos de 2 dígitos em intenções de votos e tem que aproveitar para intensificar as andanças agora durante o mês de setembro, um período chave, quando a disputa entra na reta final aí rapidamente e deve esquentar. Carol, a gente tem conversado com as pessoas que fazem ali, fazem parte da gestão Alisson e também participam das mobilizações eleitorais junto ao prefeito. Existe a meta clara do prefeito Alisson, que é eleger os seus 2 nomes para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. Fábio Dantas, Senado, presidente da República, os outros nomes ali para o prefeito não é uma necessidade urgente. A prioridade é eleger estes 2 nomes. E aí, Carol, por isso que a gente vê sempre a intensificação aqui em Mossoró dessas caminhadas, dessas visitas de bairros e de zona rural, sempre focando nestes 2 candidatos. Muito movimento, muita empolgação, muito carnaval, muito pulo no ritmo aí das músicas, que é realmente entrar de cabeça na campanha aí por parte do prefeito Alisson, mas na campanha dos seus nomes, a proporcional, realmente. A campanha de Fábio Dantas, a gente não vê muita empolgação assim de Alisson Bezerra. Vamos voltar agora à nossa conversa com o professor Emanuel Nunes, que está aqui com a gente. Professor, eu acho que o principal tema econômico abordado no Brasil hoje é a questão do preço da gasolina. Enquanto a gente vê a queda no preço da gasolina no supermercado, pelo contrário, a gente continua vendo alta nos valores. Por que isso está acontecendo? Existe uma política, né, que foi destravada, um controle, né, de política de preços, né, isso em 2016 ainda, na era Temer, atrelando os preços dos combustíveis, né, ao mercado, aos preços internacionais e atrelando também ao dólar. Isso é uma política externa que o país passou a adotar e que fez disparar todos os preços de combustível, desde a gasolina, o diesel, o etanol e o gás de cozinha, né, principalmente esses quatro itens.
Teve todo um processo de aumento, inclusive aumentos absurdos, né, ultimamente, até pouco tempo, onde se criou todo um debate nacional de que tipo de controle poderia ter, né, o presidente da República ou o país, o governo brasileiro, para conter minimamente esses aumentos consecutivos. E não se teve nenhuma resposta, né, com relação ao próprio governo federal, que fez com que o preço continuasse subindo numa lógica atrelada aos preços do combustível internacional, do petróleo internacionais, e que nós, brasileiros, passamos a pagar essa conta, a transferir muitos dos nossos reais para dólar nos Estados Unidos para acionistas, né, e grandes banqueiros externos. Veio toda a discussão com relação ao ICMS, que seria o ICMS dos estados, né, o grande vilão que mantinha, né, o preço da gasolina, do combustível lá em cima. Isso foi uma estratégia que eu acho extremamente equivocada, né, de política econômica, de fazer com que, já que o Estado brasileiro não tinha poder de brecar os preços, que os acionistas tinham um poder maior que o próprio presidente, nesse caso, e a gente pagando um preço muito alto por isso, a saída do governo foi repassar para os estados uma conta que não era dos estados. O ICMS, que é um imposto que é justamente o que passa a ter uma finalidade muito clara de estruturação, de financiar a educação, de financiar a infraestrutura, a saúde, de reformar escolas, é a margem de manobra mínima que o Estado tem para se mexer com relação a investimentos. O governo brasileiro passou a tentar mexer nisso para que, além do dinheiro do próprio consumidor como nós, sendo drenado para acionistas e grandes banqueiros americanos, agora fosse o dos estados, deixando mais pobres ainda, né, a estrutura financeira brasileira. Esse é um ponto que deveria ser mais discutido ou deveria ser mais esclarecido, porque nós vivemos uma política de preço perversa em termos de combustíveis e que precisa urgentemente mudar. Incrível que está um pouco parada essa questão com relação, até em função da própria eleição, mas que já existe burburinhos de que é terminar a eleição e os preços estourarem na semana seguinte. São coisas que no Brasil, infelizmente, a gente acredita que isso possa acontecer pelo fato de já ter acontecido coisas parecidas antes. Não há uma confiança do brasileiro com relação ao próprio governo, com relação a isso. Há um medo de que termina a eleição, toda essa questão de ICMS retirado, de tentativa de baixar o preço, isso vá ficar algo anulado, que a Petrobras volte a elevar o preço que beirará os 2 dígitos, né, a partir de outubro. De onde é que está saindo tanto dinheiro para o governo federal pagar auxílio emergencial? E agora existe uma judicialização para o repasse dos valores de ICMS para alguns estados que ganharam judicialmente. De onde é que sai todo esse dinheiro, professor? Da arrecadação. O Estado brasileiro teve recorde de arrecadação, agora há pouco até houve uma prévia, né, de cerca de 88 trilhões de reais em termos de impostos. É algo absurdo. O que é a arrecadação? Que o Estado do Rio Grande do Norte também tem tido grandes arrecadações ou recordes de arrecadação. Nós vivemos um processo de arrecadação num momento frágil de que essa arrecadação é fruto da inflação. Os preços mais altos, né, inflam automaticamente e a arrecadação passa a aumentar em função disso. Então, a arrecadação que o Estado tem tido em função da inflação não é da eficiência da receita ou dos mecanismos de receita, é da inflação, é do dólar alto. E isso é o que está gerando receita para que o governo financie, né, ou pague, né, algum tipo de auxílio que está sendo colocado, principalmente esse pacote, né, essa PEC que está sendo até janeiro, como a gente está vendo aí, de maneira imediata. Estou já lendo aqui as participações do povo, daqui a pouquinho a gente lê, viu? Tenha calma. Professor, esse ambiente econômico que vem sendo criado aqui no Brasil, um ambiente econômico positivo, de recuperação por parte do governo federal, deve custar muito ao país?
Extremamente. Nós vivemos até hoje mesmo, eu tive uma contribuição aqui com a TCM, né, com a Natália Rebouças, né, e nós tratamos principalmente do nível de inadimplência. Existe um ciclo vicioso, né, gerado pelo desemprego, né? O desemprego em alta, que a gente está em 2 dígitos ainda, quando o desemprego está em alta, as pessoas se endividam. Elas tinham antes algum tipo de emprego, algum tipo de renda, que passam a não ter mais e fizeram compromissos financeiros antes. Quando elas deixam o emprego, quando ficam desempregadas, a dívida fica e tende a aumentar. E geralmente há um ciclo vicioso, onde quando as pessoas têm dificuldades financeiras, recorrem a bancos ou ao cartão de crédito. Elas recorrem ao crédito. Não à toa que uma pesquisa feita há pouco revela que em torno de 28% das pessoas estão endividadas ou inadimplentes em função dos bancos e de cartão de crédito. O Brasil está batendo recorde de pessoas inadimplentes ou endividadas. Hoje, chegou a 67,8 milhões de brasileiros inadimplentes. Essas pessoas estão fora do consumo, estão fora da questão da capacidade de compra. Na hora que elas estão fora da capacidade de compra, elas inibem a questão da economia brasileira, que o nosso PIB, o Produto Interno Bruto, toda a riqueza gerada durante um ano, 70% dessa riqueza oscila em função do consumo das famílias. É o consumo que nivela todo o movimento pendular da economia e é onde está também a questão da arrecadação, tanto do consumo como da questão da inflação, que é o que está acontecendo atualmente. Então, esse número de pessoas inadimplentes ou endividadas, que chega a 1/3 da população brasileira, no Rio Grande do Norte chega até a mais de 1/3, chega a mais de 1.200.000 pessoas nessa situação, que é algo crítico. Isso demonstra uma economia frágil, que a gente vive numa inflação que está beirando 2 dígitos. Não há um cenário há uma tentativa de mascarar naturalmente um cenário que ainda é crítico. A nossa economia precisa de ter algum tipo de iniciativa por parte do governo, de política governamental, política econômica, capaz de rever esse mais de 1/3 da população endividada e inadimplente, para poder colocar elas no circuito do consumo novamente, e isso numa lógica de inflação mais baixa, onde o investimento seja mais viável, que outro item é a taxa básica de juros, que é elevadíssima no Brasil. Taxa básica de juros e inflação estão sendo os 2 vilões para manter esse mais de 1/3 da população endividada e inadimplente. A taxa básica de juros encarece o dinheiro para quem quer fazer empréstimo ou fazer algum tipo de investimento numa empresa ou gerar mais emprego. E a inflação corrói o salário do trabalhador da família, reduzindo a capacidade de compra e tornando ainda mais endividados tanto empresas como famílias, né, no país. Vamos então fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.